A parábola do semeador, retratada em Mateus 13, do 1 ao 23, pode ser associada à questão de organização, sistemas e métodos de várias maneiras. Imagine um semeador que lança sementes em diferentes terrenos. Algumas caem em solos batidos, outras em solos rochosos ou entre espinhos, mas algumas encontram terra fértil, crescem e frutificam. Essa parábola nos ensina sobre a importância do planejamento, execução e análise para alcançar resultados positivos. Nesse vídeo, vamos explorar como a organização, sistemas e métodos pode ser aplicada para melhorar processos e alcançar o sucesso. Vamos entender como as ferramentas e técnicas da OSM podem ajudar a semear ideias e projetos de forma eficaz, garantindo que eles cresçam e frutifiquem em nossa organização. Esta história simples tem uma lição poderosa para a organização, sistema e métodos. Assim como o fazendeiro, as organizações precisam escolher o solo certo para seus esforços. Elas precisam planejar cuidadosamente, executar com eficácia e analisar seus resultados para colher os frutos do sucesso. Na parábola, o solo representa os diferentes ambientes onde os investimentos ou esforços da organização podem ocorrer. O solo fértil representa um ambiente bem preparado, com processos eficientes e uma cultura organizacional positiva. Assim como na parábola, o sucesso em OSM depende de encontrar o solo fértil para que as iniciativas floresçam. Isso significa construir uma base sólida de planejamento estratégico, implementação eficiente e análise dos resultados. Antes de semear, o fazendeiro escolhe cuidadosamente o terreno, procurando um solo rico em nutrientes, livre de pedras e ervas daninhas. Da mesma forma, as organizações devem dedicar tempo ao planejamento estratégico. Definir metas claras e mensuráveis é como analisar a qualidade do solo. Com a análise SWOT, identificam-se os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, ajudando a entender o terreno da organização. Assim como o fazendeiro remove pedras e ervas daninhas, a equipe de OSM deve identificar e eliminar obstáculos potenciais. Isso pode incluir sucessos inconsistentes, falta de comunicação ou recursos inadequados. O planejamento cuidadoso garante que os esforços da organização sejam direcionados para áreas com a maior probabilidade de sucesso, assim como se planta no solo fértil após o planejamento. As ações e sistemas devem ser planejados de forma consistente. Isso inclui comunicação clara, treinamento do quadro e monitoramento regular do processo. Assim como o fazendeiro precisa garantir que as sementes sejam plantadas corretamente, a equipe de OSM deve garantir que os novos processos sejam integrados às operações existentes. A execução eficaz garante que as iniciativas de OSM sejam colocadas em prática de forma estruturada e eficiente, preparando o terreno para o crescimento. Nem todas as sementes do fazendeiro germinam. Algumas caem em solo pedregoso e não conseguem criar raízes. Outras são sufocadas por ervas daninhas. Da mesma forma, nem todas as iniciativas da OSM são bem-sucedidas. A análise de resultados é crucial para entender por que algumas prosperam enquanto outras falham. A equipe de OSM deve avaliar o desempenho dos processos implementados em relação às metas definidas. Se um processo não está produzindo os resultados desejados, é importante identificar a causa raiz do problema. Essas falhas podem estar nos processos ou na falta de aderência. Assim como o fazendeiro, a equipe de OSM precisa identificar e abordar os obstáculos que impedem o sucesso, cultivando o crescimento e a melhoria contínua. O trabalho do fazendeiro não termina com a semeadura. Ele deve continuar cuidando de suas plantações, irrigando-as, fertilizando-as e protegendo-as de pragas. Da mesma forma, a OSM exige um compromisso com a melhoria contínua. Isso envolve monitorar constantemente os processos e identificar áreas de aprimoramento e mudanças para otimizar a eficiência e eficácia. É um ciclo constante de avaliação,
ajuste e adaptação às condições climáticas e outros fatores. A equipe de OSM deve ser flexível e responsiva às mudanças das necessidades da organização e ao cenário externo. A melhoria contínua garante que os processos da organização permaneçam relevantes e eficientes ao longo do tempo, criando um ambiente propício a crescimento e sucesso. Ferramentas para um solo fértil. Uma das ferramentas bastante utilizadas é o fluxograma. Ele ajuda a identificar os gargalos, as falhas e áreas onde a clareza pode ser melhorada. Imagine um fazendeiro desenhando o caminho que a água percorre em seu sistema de irrigação. O fluxograma fornece esse tipo de clareza visual para os processos da organização. Ao visualizar o fluxo de trabalho, as organizações podem identificar áreas problemáticas e oportunidades de otimização, tornando seus processos mais eficientes. Outra ferramenta útil em OSM é o diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe. Assim como o fazendeiro investiga por que algumas plantas não crescem, essa ferramenta ajuda a explorar as causas raízes de um problema. O problema é representado na cabeça do peixe, sendo suas causas potenciais ramificadas como espinhas. Essas causas, geralmente categorizadas em 6 categorias: a mão de obra, o método, a máquina, o material, a medição e o ambiente. Usando o diagrama de Ishikawa, a equipe de OSM pode realizar uma análise bem estruturada, reunir várias ideias de diferentes perspectivas e determinar os fatores que contribuem para um problema. Ao entender as causas raízes, várias soluções eficazes podem ser desenvolvidas para evitar que tal problema ocorra novamente, garantindo dessa forma as sementes da organização sejam plantadas em solo fértil. Quando um fazendeiro ele cuida de suas plantações com diligência, ele certamente é recompensado com uma colheita abundante. Da mesma forma, o trabalho árduo e dedicativo em OSM levam a tais resultados. Os processos eficientes eles resultam em um aumento da produtividade, da redução de custos, o melhor atendimento ao cliente e a maior lucratividade. Uma cultura de melhoria contínua ela irá garantir que a organização se adapte e prospere em um ambiente de constante mudança. Assim como a colheita abundante do fazendeiro, os frutos do trabalho em OSM são numerosos e impactam positivamente toda a organização. Embora simples, a parábola do semeador oferece lições profundas para a organização que busca o sucesso por meio do OSM. Assim como um fazendeiro investe tempo e esforço para preparar o terreno e cuidar de suas plantações, as organizações devem abordar o OSM com um planejamento cuidadoso, execução diligente e um compromisso com a melhoria contínua. Assim como as sementes da parábola, as iniciativas de OSM, quando bem cultivadas, podem produzir resultados duradouros.